uma vez mais estamos aqui na Casa Parlamentar, em sessão solene, para celebrar o 13 de janeiro, dia em que pela primeira vez o povo cabo-verdiano foi chamado finalmente às urnas para votar em ambiente democrático e transparente, e fê-lo com sabedoria e urbanidade, fazendo história, inscrevendo o seu nome no concerto das nações livres e democráticas do mundo. O dia 13 de janeiro foi declarado feriado nacional e dia da liberdade e democracia pela Lei número 95/5º Romano de 22 de março de 1999. Os feriados nacionais são estabelecidos por lei da República e aplicam-se a todo o território nacional. A legislação laboral cabo-verdiana, nomeadamente o Código Laboral, define os direitos dos trabalhadores, incluindo o direito ao descanso em dias feriados. Qualquer imposição de trabalho nesses dias, sem a devida fundamentação legal, constitui uma violação da lei. A decisão de um presidente de Câmara jamais pode, em nenhuma circunstância, sobrepor-se às leis da República. Os municípios possuem autonomia administrativa, financeira e patrimonial, mas essa autonomia deve ser exercida dentro dos limites estabelecidos pela Constituição e pela legislação nacional. Nenhum presidente de Câmara Municipal em Cabo Verde tem competência legal para obrigar funcionários municipais a trabalhar num feriado nacional. Contrariar as normas legais nacionais, como desrespeitar feriados, configura abuso do poder muito grave. O conteúdo do circular número 1 da CEPAMP reflete um desrespeito flagrante aos praenses e aos cabo-verdianos, ao discriminar o feriado de 3 de janeiro em relação ao de 20 de janeiro, ao obrigar os trabalhadores a trabalharem e não dispensá-los noutros. A Câmara Municipal de Capital comete um ato hostil à celebração da democracia. Apelamos à atenção das autoridades competentes para corrigir essa situação e garantirem o respeito pela Constituição e demais leis da República. Há 34 anos nesta data, uma nação ergueu-se das sombras de um regime autoritário e despótico para abraçar a luz da liberdade, da justiça e da autodeterminação. Esta data não simboliza apenas o fim de um ciclo, mas inaugura o princípio de uma nova era caracterizada pela capacidade de autocrítica e pela identificação de um sistema democrático sólido, plural e inclusivo. A importância de 13 de janeiro é atualmente unanimemente reconhecida, apesar das hesitações iniciais de alguns. É uma data consensual que une os cabo-verdianos em torno da liberdade e da democracia, pilares fundamentais para a plena realização do ser humano e dos cabo-verdianos em particular. A importância não fica de ver-se ao facto de o MPD ter na ocasião vencido as eleições legislativas. É muito mais profundo a relevância que a data encerra, pois o 3 de janeiro de 1991 fundou a democracia em Cabo Verde e marcou a eclosão de uma nova ordem política no país, antes governado por um partido ditatorial cujos interesses contrastavam com os do povo. Foi um momento decisivo que permitiu abrir caminho para uma transformação profunda na vida económica, social e política do país, reconstruindo as ilhas e a diáspora e provando que sonhos e utopias
podem se encontrar alicerces no mundo real. Os horizontes de Cabo Verde alargaram-se e as possibilidades de afirmação e valorização do indivíduo cresceram significativamente, fortalecendo a nossa identidade enquanto povo e a nação. Por isso, estamos reunidos nesta sessão solene, no Salão Nobre da Assembleia Nacional, para festejar, celebrar e comemorar o dia em que o povo cabo-verdiano, o único soberano destas lindas ilhas, virou uma página da sua história quinhentista, libertando-se para sempre da ditadura do Partido Único, instalado com a independência nacional. Um dia memorável, guardado na memória coletiva do povo cabo-verdiano. Esquecê-lo é tentar falsificar e apagar a história. É tentar reescrever e reinventar narrativas contrárias às do povo. Um esforço a condenar sobre qualquer título, por mais que as políticas de pós-verdade, isto é impor dogmas hoje completamente relevantes em sociedades abertas como a de Cabo Verde, libertas de ideologias autoritárias. Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia Nacional, Senhor Primeiro-Ministro, cabo-verdianas e cabo-verdianos no país e na nossa imensa diáspora. O 13 de janeiro, sem qualquer risco de exagero, deixou ao país o seu ideário, os seus valores fundamentais e o alicerce de um programa constitucional que viria a ser consagrado pela ampla vontade dos cabo-verdianos. Esse marco histórico encontrou a sua expressão máxima na Constituição de 1992, eixo fundacional do Estado de Direito e da democracia que hoje tanto nos orgulha. As celebrações do 13 de janeiro de hoje acontecem no momento em que Cabo Verde se prepara para festejar, com pompa e circunstâncias, 50 anos da independência nacional. O 5 de julho pôs fim ao regime anacrônico do Estado Novo Português, velho e caduco. Paradoxalmente, instaurou outro regime anacrônico, semelhante em muitos aspectos ao português, que impediu o povo cabo-verdiano de ser verdadeiramente livre, independente e democrático. À medida que nos aproximamos dos 50 anos da independência nacional, é tempo de refletirmos sobre aquilo que fizemos bem e sobre aquilo que fizemos mal. Mas também é tempo de nos reconciliarmos com a nossa história. Um pedido de desculpa pela instauração do monopartidarismo faria bem à nação. A acontecer, seria um gesto nobre destinado a sarar feridas ainda abertas na sociedade, devendo o Estado reconhecer, em nome dos interesses nacionais, os abusos, torturas, prisões arbitrárias, violação dos direitos humanos e outros horrores cometidos ao longo de 15 anos da ditadura do Partido Único. O país clama por esse gesto, que tarda a chegar, quase meio século após a independência, sob pena de continuarmos a adiarmos o inadiável, sacrificando a paz histórica de que precisamos para compreender melhor o passado e projetar o futuro em ambiente de concórdia, a pensar sempre em reconciliação. Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia Nacional, Senhor Primeiro-Ministro, cabo-verdianas e cabo-verdianos, no capítulo econômico, e tendo em conta os desafios internacionais, a decisão recente do nosso Banco Central em relação às taxas de juros e aos anseios legítimos da população, é importante e reconfortante saber que temos um governo motivado a impor mudanças e acelerar reformas que visem melhorar a vida dos cabo-verdianos e, consequentemente, acomodar os impactos. Os principais problemas dos cabo-verdianos são bem identificados: o desemprego, a pobreza, a saúde, os transportes,
e, consequentemente, e mais recente, algum sentimento de insegurança. O governo, apoiado por este grupo parlamentar, não poupará esforços para continuar a trabalhar afincadamente de modo a dar respostas atempadas aos problemas que o povo cabo-verdiano enfrenta no dia a dia. Face às ameaças, a nossa democracia tem de ser mais eficaz e efetiva em responder às necessidades e às inspirações dos cidadãos. A nossa economia tem de superar os desafios da produção e da produtividade para que se possa criar mais e melhores empregos e aumentar o rendimento das famílias, de forma que o crescimento econômico se traduza efetivamente numa distribuição mais equilibrada dos rendimentos e na melhoria crescente das condições de vida das populações. A nossa democracia tem de estar cada vez mais comprometida e empenhada na erradicação da pobreza extrema e na redução das desigualdades para níveis social e eticamente aceitáveis. A nossa democracia tem de ser mais eficaz, eficiente e efetiva na prestação de serviços públicos universais de qualidade, com equidade e justiça social, nos domínios da educação, da formação, da saúde, da proteção social, da água, do saneamento, dos transportes e das comunicações. Acreditamos que o Governo, em sintonia com a voz dos cabo-verdianos, irá vencer a batalha pelo crescimento econômico, pela diminuição do desemprego, da pobreza e do sentimento da insegurança. É essencial que a população sinta os efeitos das reformas em curso e das que estão por vir, mudando assim a percepção atual. O esforço a desenvolver é grande e temos essa consciência, assim como os passos a dar. E o Governo tem trabalhado afincadamente para corresponder às expectativas, aos desejos e às reivindicações dos cabo-verdianos. O que o move é a vontade inabalável de servir a nação cabo-verdiana. O que o impulsiona é o firme compromisso de ajudar a construir um futuro mais promissor e sustentável para todos os cidadãos. Concretizar os ideais de 3 de janeiro significa também garantir um desenvolvimento equilibrado e inclusivo em todo o território nacional, nas ilhas, nos concelhos, e combater com determinação tanto a marginalização de uns quanto a hegemonia de outros, seja no âmbito econômico, político ou cultural. Essa missão reflete as tarefas constitucionais atribuídas ao Estado de Cabo Verde. Outro desafio a vencer situa-se no campo político. A democracia cabo-verdiana enfrenta muitos problemas, alguns muito graves, que devem merecer a atenção dos sujeitos políticos. O problema existe, é real. Ignorá-lo é tapar o sol com a peneira, é fugir às nossas responsabilidades enquanto decisores políticos. A degradação da democracia está bem visível, temos de o admitir. As recentes eleições autárquicas vieram demonstrar que é preciso continuarmos a lutar sempre pela transparência do nosso processo eleitoral, contribuindo assim para a contínua consolidação da nossa democracia. É um mal a combater por 4 ordens de razão, seja porque distorce a verdadeira vontade dos eleitorados, seja porque manipula a consciência dos cidadãos, seja porque altera o sentido e o resultado do voto popular, seja porque, em última instância, mancha a democracia e o bom nome de Cabo Verde. É necessário que todos nós, cidadãos, sociedade civil, políticos e instituições, principalmente os partidos, nos entreguemos à tarefa de combater o clientelismo político, ou seja, a troca de votos por favores. É imprescindível que, quanto antes, lutemos contra a corrupção eleitoral, promovamos a educação cívica e política dos cidadãos
reforcemos a transparência nas campanhas eleitorais, criemos mecanismos e canais mais rigorosos de fiscalização e punamos práticas que distorçam a verdade e a integridade eleitoral. Concomitantemente, há que investir de forma decidida e constante no reforço das instituições, em particular dos tribunais, da Comissão Nacional de Eleição e na integridade das eleições, colocando o combate à corrupção eleitoral, ativa e passiva, como uma grande prioridade política. Fixemos a chamada de atenção de Yasha Monk, a probabilidade de um populista causar um estrago duradouro ao grau em que um país pode ser considerado democrático é 4 vezes maior do que a de outros tipos de governantes eleitos. Cada 13 de janeiro, mais do que um dia em que um partido ganhou as eleições, deve ser o momento em que cada um de nós nos comprometemos perante as novas gerações, o mundo democrático e um grande número de populações que ainda lutam pela liberdade e democracia. De contrário, a democracia degradar-se-á continuamente, elevando ainda mais a desconfiança nos nossos processos democráticos. Ademais, o último relatório do Afrobarômetro Afrosondagem produziu dados inquietantes para a classe política cabo-verdiana. A desconfiança é um problema transversal a todos, instituições, partidos e sujeito político. A resposta deve ser dada, deve nortear-se no sentido de se mudar a percepção dos cabo-verdianos em relação ao político. De mais a mais, cabe enfatizar a urgente necessidade de estabelecermos pactos de regimes em áreas nevrálgicas para desenvolver e consolidar a democracia cabo-verdiana, no momento em que o mundo assiste à terceira vaga de autocratização, que anda a minar as bases da democracia global. Sem consensos, estaremos seguramente a comprometer o futuro de Cabo Verde, atrasando de start o processo da consolidação da democracia. Temos divergências políticas e ideológicas. É normal e salutar que os tenhamos, mas elas não podem constituir entraves que nos impossibilitem de encontrar necessários consensos a bem de todos os cabo-verdianos. Como partido democrático que somos, estamos abertos ao diálogo, para elegermos em breve 3 órgãos externos da Assembleia Nacional e para aprovarmos diplomas que exigem maioria qualificada. O fortalecimento do Parlamento deve ser parte dessa estratégia, assegurando que essas preocupações sejam amplamente debatidas e que toda a sociedade seja envolvida na defesa das conquistas democráticas. Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia, Senhor Primeiro-Ministro, neste momento em que celebramos 13 de janeiro, é importante reconhecer e homenagear um dos homens que o fizeram, Carlos Alberto Wanon de Carvalho Veiga, uma figura política que a história consagrou como herói nacional. Bateu-se incansavelmente pela liberdade e pela democracia. Merece admiração, aplausos e respeito de todos nós pelo seu enorme contributo. Carlos Veiga dedicou-se de corpo e alma ao projeto de democratização, de modernização e desenvolvimento de Cabo Verde. Enquanto Primeiro-Ministro, lançou importantíssimas e estruturantes reformas que abriram caminho para o desenvolvimento de Cabo Verde e cujos reflexos ainda se fazem notar em variedíssimos planos da nossa vida coletiva, que hoje está significativamente melhor. Cabo Verde, Carlos Veiga, como muito bem descreve o politólogo Nuno Manalvo, é um dos founding fathers da democracia cabo-verdiana. Não é exagero, portanto, afirmar que Carlos Veiga representou e continua a representar a alma e o espírito da democracia em Cabo Verde. Bem-haja Carlos Veiga. Neste dia da liberdade e da democracia, é nosso dever fazer uma reflexão profunda sobre os desafios que ainda temos pela frente.
Devemos, como sociedade e como instituições, buscar resgatar a confiança perdida, reconstruir o diálogo interpartidário, fortalecer a justiça e proteger a integridade dos nossos processos eleitorais. O futuro da nossa democracia não é uma garantia, mas é uma conquista diária que depende da vigilância e da ação responsável de todos nós. E por certo que o 13 de janeiro permanecerá como um marco comemorativo e símbolo vivo da nossa capacidade de evoluir, de corrigir os rumos e de proteger a liberdade. Que por meio dessa reflexão continuemos a avançar em direção a uma democracia mais forte, mais justa e mais inclusiva, sempre com a consciência de que a liberdade não é um privilégio, mas um direito inalienável. Cantemos sempre os versos do Jorge Palma. Enquanto houver estradas para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Viva o 13 de janeiro, viva a liberdade, viva a democracia, viva Cabo Verde. Muito obrigado.